Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um Educatom Podcast e hoje falando de um assunto super importante e necessário para dentro das instituições, que é falar sobre contabilidade, a questão tributária, a questão financeira, que é super importante e necessário de fato para a sua instituição, para você se desenvolver, crescer, não cair em alguns problemas que para algumas escolas eu sei que já foi caso até mesmo de fechar essas instituições que passaram por problemáticas aí que até hoje carregam isso, estão tendo que pagar, estão tendo que renegociar essas situações e impactam sim diretamente na vida dos alunos, nas famílias, na infraestrutura da escola. Então hoje nós estamos aqui com uma das maiores companhias de contabilidade escolar e com seu CEO, que é o Caio, que veio aqui compartilhar com a gente conhecimento, conteúdo sobre contabilidade escolar. Caio, seja muito bem-vindo ao Educatom Podcast. Obrigado, Everton. Prazer estar aqui com vocês, é bem legal. O assunto não é dos melhores, contabilidade ninguém gosta. Estamos na época do imposto de renda, sim, mas eu costumo dizer que alguém tem que fazer contabilidade, né? Não tem jeito. Não então, tem, cara. Nós temos que estar lá. E é um assunto importante. Importantíssimo, porque, saúde no meu bolso, eu costumo dizer, sabe? Saúde no meu bolso. É isso. Se eu não tiver com o meu bolso organizado, a minha empresa também não vai estar. Verdade. Eu preciso organizar esse lado financeiro, que é importante, e contábil, que é obrigatório, não tem jeito, né? A lei obriga a gente a fazer essa organização contábil. Aí. E o que você tá falando, Caio, logo de cara, assim, já entra numa conexão com a nossa audiência, porque são mantenedores de escola, são professores, são colaboradores, são as famílias, os alunos, toda a comunidade escolar. E a gente sabe que a parte contábil, ela não pega somente dentro da escola ali, diretamente para a instituição. Sim. Mas até mesmo na vida fora, quando o colaborador, por exemplo, não faz ali o imposto de renda, exatamente, o que vai impactar naquilo que ele vai começar a ter ali de situações de não conseguir, às vezes, a liberação de um financiamento, da compra de alguma coisa. Exato. E isso, considerando que é uma ação que até a escola poderia estender, né? Sim, não só sim, de cuidar da contabilidade dela, mas cuidar também dessa contabilidade dos seus colaboradores. Então, dentro disso, hoje, o que dentro da Pense vocês fazem? O que vocês estão levando de soluções contábeis para dentro das escolas? Não, vamos lá. Assim, a Pense é um escritório de contabilidade que só atende escola. Não atende nenhum outro ramo. Costumo dizer que quando você vai no médico, você procura o especialista do especialista. Sim. Né? E eu parto do princípio que a contabilidade tem que ser exatamente isso. Ainda temos, e temos muitos aí, e eu até tiro o chapéu para as contabilidades que atendem todos e diversos ramos, porque é uma vida maluca. Total. É uma vida completamente maluca. Não que a escola seja fácil. Sim. Os donos de escolas estão aí para dizer, não é fácil. Mas quanto mais especialista, não é que a gente resolve problema. A gente se antevê ao problema. Tá bom. A gente pensa na solução antes de virar problema. Tá. Porque vocês a gente trazem só acompanha... uma prevenção do negócio, isso, a gente só acompanha sistematicamente tudo que acontece. E aí a gente consegue desenvolver soluções e aprender com os nossos parceiros, com os nossos clientes, qual que é o melhor caminho. A gente está inserido nesse contexto diariamente, né? Legal. O que acontece numa escola, acontece em outra. A solução boa daqui é a solução boa dali. Compartilha lá. Isso. Legal. Compartilhar soluções. Acho que esse é o melhor caminho. Legal. Então, toda a rotina que a contabilidade, por essência de lei, tem que fazer, é o que a gente desenvolve lá. Tá. Mas no sentido de usar toda essa informação para ser o braço de apoio do mantenedor. Tá? Eu até costumo brincar que nossa missão ali é transformar um mantenedor em empresário. Legal. Eu não quero que ele seja mais mantenedor, eu quero que ele seja empresário. Que legal. Né? Gostei. De fato, ele ser um empresário, sim, aí sim, do ramo educacional. Eu entender que eu tenho uma escola, que é um negócio, é uma empresa, e ela precisa trazer resultado. Quando você fala a palavra resultado, é um dos pontos, é a palavra que eu mais gosto de falar com as pessoas pela internet, nos nossos treinamentos, nos nossos podcasts, porque
O que define no final do dia é o resultado que você construiu nele. Exatamente. Então, de nada adianta eu fazer tudo e no final, quando eu olhar pro resultado, fechou? Não fechou, cara. Então, o que eu fiz no meio do caminho que não me levou pra construção daquele resultado? Não, excelente. E a parte contábil, cara, é algo assim, Sim. necessário, porque a gente vê a dificuldade das instituições de se manter. Claro. Tem uma fala, eu não gosto de trazer isso porque acaba que parece que, nossa, a gente reclama demais, mas a gente tem que trazer soluções, mas é um ponto que a gente sabe que a tributação no Brasil é algo surreal. Maluco. Cara, toda hora tem algo diferente acontecendo, é uma nova lei, é uma nova discussão, é a nova reforma que a gente até discutiu aqui um pouco antes. As escolas não sabem o que vão acontecer, vocês também como contabilistas não sabem o que vai acontecer, os caras estão discutindo menos ainda. Cara, como lidar com todas essas variáveis dentro da escola, principalmente aquele mantenedor que não se vê como dono de uma empresa, como empresário. Cara, como que vocês constroem esse caminho aí? É louco. Eu acho que o melhor exemplo aí, sabe o que é? Delegar para as pessoas certas. Tá bom. Pô, não dá mais pro dono da escola ser o cara que se preocupa com o pedagógico, com o administrativo, com o financeiro, com a portaria, com matrícula. Concordo. Ele precisa acompanhar todo esse processo, mas não dá para ele fazer todo esse processo acontecer, né? Sim, então, sim. Eu demandar o meu tempo em analisar informações com os meus parceiros de todas as minhas equipes e departamentos, do que eu ter que elaborar todas essas informações, fica muito mais fácil. Concordo. Eu pensar na minha escola, por isso que eu bato de frente para dizer, a minha escola é uma prateleira com vários produtos e serviços. Eu preciso entender o que de fato eu tenho aqui. É isso. Né? Eu não vendo só a educação, a gente tem muita coisa envolvida dentro ali da escola, né? Quando a gente fala que eu tenho alimentação, tenho livro, tenho uniforme, tenho material, tudo. Portaria. Então eu tenho muito produto ali dentro, né? Então eu preciso entender como empresa, como que eu vou organizar tudo isso para principalmente o empresário tem empresa, ele quer resultado. O que é resultado? É lucro. É isso aí. Eu só tenho empresa para ter lucro. É isso senão aí. A gente é uma ONG. É isso aí. Isso. É uma instituição, sem fins. É verdade. É isso Precisamos aí. ter uma empresa, é o principal objetivo. Eu ainda falo com alguns mantenedores aí. Qual que é o principal objetivo de você ter escola? Ideal pela educação. Cara, o ideal objetivo seu é ter lucro. Você vive do seu negócio. É isso. Eu digo que se você não tem lucro, se você não tem ali grana, você falar sobre prosperidade dentro do negócio, cara, como que você investe numa infraestrutura? E você trabalha demais e ganha de menos, né? Como que você investe num professor? Sim. Como você investe, num material diferente? Inovação. Claro. Cara, você não consegue. Então, eu tenho uma frase nossa que é o seguinte: o pedagógico é importante, mas a escola só existe se tem aluno. E aluno só existe se tem comercial. Perfeito, Se eu não tenho um comercial ativamente buscando ali... E quando eu falo comercial, cara, eu já tô linkando necessariamente contábil e jurídico. Sim. Porque o comercial, ele vai trazer o aluno, só que agora, se eu tenho um aluno, eu já tenho contas a receber daquele aluno, mas eu também tenho coisas a pagar daquilo que eu vou entregar para ele. Sim. E juridicamente, eu tenho que saber o que eu vou colocar num documento, num contrato, que eu vou entregar, para quando ele vir me cobrar, ele falar, pô, tô te cobrando isso. Não, mas no contrato não está. Não faz sentido. Sim. Então, cara, tá linkado diretamente, né? E cada vez mais, a gente tem aí o cruzamento de informações, né? Isso aí. Cada vez mais isso tá linkado. Sim. Muita informação, muitas variáveis para eu tomar uma decisão. Então, eu preciso analisar todas essas variáveis, onde impacta, o que vai acontecer, para aí sim eu tomar uma decisão, né? A gente tem uma carga tributária, você disse, perfeito, absurda. Total. Né? A gente tem um sócio aí no nosso negócio, que é o imposto. Se a gente não tomar muito cuidado, a gente é pego aí. Gostei dessa fala sua. Eu tenho um sócio. Nossos sócios são os impostos. Porque você, como sócio da sua empresa, Everton, se der prejuízo, você arca com ele. Sim. Só que o imposto você paga antes de apurar o prejuízo. Então, independente de ter prejuízo ou não, o seu sócio recebe. É isso aí. Você tá pagando ali, né? Cara, que legal. Essa fala sua, poxa, eu gostei. Não, você paga, não tem. Então, assim, o cuidado é absurdo, porque no final da conta, só não sobrou pra você. É verdade, é verdade. Sobrou pra todo mundo. E quando a gente fala sobre essa visão, vamos lá. Até para os donos de escola, a galera que vai estar assistindo entender.
Quando eu tô falando de imposto, é porque tudo aquilo que eu faturo dentro da minha instituição, eu tenho que pagar algo sobre ele, devolvendo para o Estado, devolvendo para o governo. Considerando que cada região tem o seu formato, né? Então vamos pegar, cada estado tem um formato, cada município tem um formato. Mesmo você atendendo só escolas, cara, eu acho que deve ser uma loucura, porque a gente estava comentando, né? Olhar para vários nichos te faz, cara, ter que entender várias coisas, porque são impostos diferentes, tributações diferentes. Claro. Mas quando você olha para a escola também, cara, você vai pegar uma escola em São Paulo, Goiás, Brasília, Maranhão, cada estado é um formato. Como lidar com isso, cara, para dentro da contabilidade? E nós temos ainda um fator aí que tem essa questão tributária do que você bem disse, de tudo que eu recebo, assim diz a lei, é incidente de imposto, mas eu ainda tenho o lado do meu funcionário. Cara. Porque a escola hoje, se não o maior custo ou o segundo, é folha de pagamento. Total. Eu preciso ter muita mão de obra para minha escola funcionar. Né? Eu preciso ter isso. E aí nós temos bases sindicais diferentes, de regiões diferentes. Dentro de São Paulo eu tenho região litoral, região ABC, região... Cada um com uma legislação diferente. Caraca. Então a atenção nisso tem que ser redobrada. Porque... E aí a gente sabe que um erro decorre multa, juros, processo... É terrível, né? Já teve casos de escolas fecharem, cara? Por conta dessa parte contábil? Tem casos de escolas fecharem. Olha, mas vou te dizer que fechar pra mim ainda não é o pior, tá? Não é porque eu fechei, eu encerrei um problema. Agora tem escolas com um passivo tributário, com uma dívida tributária ou processos exorbitantes. E aí como que eu controlo tudo isso e ainda fazendo minha operação funcionar? Porque eu preciso que ela funcione, né? Ela tem que funcionar. Fechar, vamos dizer assim, pode, para alguns, parecer a solução do problema. Mas quando eu tenho a operação rolando... E ela tem que rolar. Tem que rolar, tem que acontecer. Tem que acontecer. Com tudo que eu tenho que avaliar, cara... Porque eu ainda, além de tudo isso, de ser um negócio, eu tenho a responsabilidade social porque é uma escola. Total. Eu tô falando de educação. É isso aí, a gente tá falando de gente, criança, família. Eu não tô falando de um comércio que eu falar, o mês que vem eu fecho. Não tá dando resultado, eu fecho. Não funciona. Não tem como. Nós temos algumas particularidades, de novo, por isso que a gente só atende escola, a gente tem algumas particularidades da lei educacional que ainda trava essa decisão do sócio, né? Né? Por exemplo, eu gosto sempre de citar isso. Eu tenho uma loja que o meu produto final ali teve um acréscimo de valor, eu vou lá e aumento o valor da minha venda. A escola eu não posso. Não pode. Defini o valor desse ano... o ano inteiro. Eu seguro o ano inteiro. É isso aí. Tanto que... Se aumentou meu custo ou não... Não tem o que fazer. Não isso tem que o que você tá fazer. falando é real, porque essa semana nós estávamos num treinamento de uma das nossas escolas e já pensando 26, né? Já de dar início na campanha de matrículas para 26 e tal. E aí o mantenedor falou, Everton, dá pra gente aguardar pelo menos aí mais um mês? Eu falei, pô, tudo bem, não era o que eu tinha previsto no meu cronograma, mas vamos lá, vou passar para minha equipe e a gente reajusta. Qual que é o ponto principal? Ele falou, Everton, ainda não sei como que vai ser, pela oscilação do governo, por uma série de fatores aí tributários, qual que vai ser o reajuste para 26. Se a gente vai estar num nível de 10%, vai ser 15%, vai ser 16%, vai ser mais, vai ser menos. E se eu não sei, se eu coloco já uma base agora... Cara, e mudou ali em meados de setembro, outubro, talvez eu vou ficar no prejuízo. E eu não consigo voltar atrás. E é um ano inteiro, né? E aí, cara, isso atrapalha num ponto que eu fico falando com as escolas, que é previsibilidade. A escola, ela não consegue ter previsibilidade. Qual que é a previsibilidade? Pô, se eu chego em junho ou maio, agora, e já tenho uma visão de como que vai acontecer para 26, poxa, eu já posso adiantar minha campanha de matrícula. Por que eu quero adiantar? Porque eu não quero ficar no dia 24 de dezembro correndo atrás de pai para assinar contrato e fechar matrícula para 26. Então eu quero que setembro a escola já tenha uma visão. Olha, para 26 nós vamos começar o ano com X alunos, temos ali mais 5%, 7% de vagas disponíveis que a gente pode ir queimando daqui para frente. Mas a gente tá tranquilo, chegamos no resultado. Esse é o principal objetivo, mas... Olhando pra questão contábil, cara, isso é quase que impossível. É surreal, né? Não dá pra fazer. Não dá, porque... E outra coisa, eu estabeleço um percentual baseado em quê? Caraca. Baseado em quê? Que eu falo que é 10% ou 11%? E aí, voltando naquilo que eu te disse, que a escola tem uma prateleira de produtos e serviços gigantes, como que eu posso dizer que a minha mensalidade aumentou 10%, se de repente eu tenho um produto ali, alimentação, que aumentou 30%? Sim. E aí eu tenho um custo muito maior dos meus insumos
e eu estabeleço um percentual. Eu vejo muito acontecendo nas escolas. O percentual estabelecido com base no concorrente. Se ele deu 8%, eu vou dar 7%. Cara, mas... Pô, então, eu acho que aí o meu mapa de custos aí... então, assim, eu tô dizendo... A gente sempre começa cada vez mais antecipado esse bate-papo de reajuste pro próximo ano. Legal. Pra dizer, antes da gente conversar de reajuste, vamos entender se o valor que tá hoje é o valor ideal. Tá. Meu mapa de custos, esse valor que eu tô praticando é o ideal? Porque se ele não for o ideal, não posso utilizar parâmetro de mercado, 8%, 10%, porque... eu tô segurando prejuízo, né? E é complicado você se comparar com o vizinho. Claro. Porque quando você se compara, a gente não sabe se a fonte de renda dele vem literalmente da escola. Sim. Às vezes o cara tem outros negócios, às vezes a mantenedora, o marido tá num outro segmento e tá fazendo ali um auxílio, e que ela falou, cara, eu vou entrar no mercado, estrategicamente eu vou colocar esse percentual, por quê? Eu vou sair no prejuízo, mas o meu LTV vai começar a se pagar no segundo, terceiro ano. Então ela já pensou nisso. Aí se eu dependo literalmente do negócio e faço a mesma estratégia, o que acontece comigo? Eu quebro. E eu não sei, Everton, como que o meu concorrente tá... Nós temos no Brasil 4 tipos de classificação tributária. Eu posso ser simples, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Como é que eu sei como o meu concorrente tá para eu me equiparar a ele? Caraca. Os custos deles podem ser completamente diferentes do meu, né? Total. Talvez ele tenha sede própria, talvez eu pague aluguel. Talvez ele tenha 100 funcionários, eu tenho 200, porque eu trabalho com outra demanda. Olha aí. Então eu não consigo estabelecer qual que é o percentual de reajuste. Sim. Impossível a gente fazer isso, né? Impossível. Então a demanda contábil para organização financeira, de mapeamento de custos, de valor ideal, de quanto vai custar, até porque a gente tem a questão aqui que a regra muda no meio do jogo. Total. Né? É o que você disse, que tem aí uma reforma tributária. Dependendo, o meu custo no meio do período aumenta em X%. Né? Eu preciso contratar mais 10 funcionários, a minha mão de obra aumentou. Cara, o meu custo, folha de pagamento, aumentou. Né? Cara, e eu fico olhando para as escolas que elas não têm essa visão, cara. Sim. Como empresa, tá? Eu vou falar Everton, dentro da Educatom, eu tô aprendendo na marra sobre contabilidade. Sim. É uma coisa que eu fiquei por muito tempo indo pelas tangentes e falando, cara, não. Mas chega no momento que não dá, porque você vai fazendo transições, você vai fazendo também um objetivo de crescimento, você vai se relacionando... Se torna necessário. né? E você quer também fazer uma expansão, investimento. E aí você fala, cara, vamos olhar profissionalmente para isso. Mas eu fico entendendo ainda para esse cenário de educação, que é aquele dono de escola faz tudo. Sim. Que na maioria das vezes é o cara que... E nem sempre aquele que faz tudo, aquele também que já tem equipe, que já tem estrutura, mas que ele coloca ainda o financeiro debaixo do próprio braço, dele, gestão, né? Do próprio braço, e fala, não, eu vou tocar. Só que o cara não tem perfil para aquilo. Exato. E aí você pega uma instituição ali de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 8.000, 10.000 pessoas envolvidas, entre famílias, alunos, colaboradores e tal. Cada um com uma realidade completamente diferente, né? Aí você pega e fala assim, legal, eu vou tocar gestão. Sim. Só que você não acompanha linha a linha, você não acompanha dia a dia, Sim. você não tem uma assessoria, você não tem uma empresa que vai pensar pra você, que vai estruturar com você, que vai sentar com você uma vez por semana, vamos discutir isso, vamos discutir o caminho. Cara, pra onde que isso vai parar? Então... A visão da instituição, não é só mais pedagógico. Não é só mais pedagógico. Se eu continuo olhando só para pedagógico, só olhando para o meu professor, para avaliação, cara, eu tô esquecendo de pontos que vão permitir isso acontecer. Por isso que eu acho que esse papel de olhar para a educação, olhar para o professor, esse é o papel do mantenedor. Tá. E aí eu preciso sair da figura do mantenedor e ir para o papel do empresário. Tá. A enxergar a minha empresa como um negócio. Eu costumo dizer que são duas pessoas diferentes. Tá. Eu, Caio, pessoa física, e eu, Caio, pessoa jurídica, onde eu não posso confundir o financeiro, eu não posso confundir as pessoas. Aí. Mas você acha que valeria a pena, quando você fala isso, uma instituição, independente do seu tamanho, ela ter uma segunda pessoa para pensar nisso? Eu acho que mais do que ter uma segunda pessoa, eu separar um tempo para eu resolver isso. Tá. Eu preciso ter dentro da minha agenda conturbada um tempo como administrador. Tá. Né?
Porque a gente vê bastante isso. A rotina da escola é tão maluca. Total. É tão doida das 6 da manhã às 20 da noite. Total. Que o cara chega em casa e vai analisar números. E eu preciso separar ali na minha agenda um período onde eu vou ser administrador. Tá. Onde eu vou analisar números. Eu não vou pensar em portaria, em professor, em pedagógico. Eu vou analisar a minha empresa. O que ela tá me mostrando, o que ela tá prospectando, o que ela tá projetando. O que eu penso nessa empresa a curto prazo, a médio, a longo prazo. Tá. Porque se eu pensar só em educação, eu tô deixando o lado administrador de lado, né? Porque eu faço essa pergunta porque, vamos lá, hoje eu quero ver um estudo sobre isso, dados científicos e tudo mais. Os professores, a maior parte desses mantenedores, eles eram professores. Exatamente. Só que eles eram professores, se tornam mantenedores, porém continuam se vendo como professor. Sim, o ideal é a educação, né? Ele continua se vendo como professor. Isso é um problema? Não. Até a página 2, quando você começa a ter que ter uma visão administrativa do negócio. Então, nesse instante, quando um professor se torna mantenedor, mas ele sai da questão de fato do professor para ele viver o negócio administrativamente, pô, legal, ele tem um caminho. Sim. E, cara, ele vai se desenvolver. Pode ser que ele bata a cabeça, mas ele vai contratar a Pense, ele vai ter a Pense ali junto com ele, cara, vai olhar contabilmente, legal. Só que, e aquele cara que ele sai de professor, vira mantenedor, mas continua se vendo professor? Ele esquece de tudo. Será que não é esse o time de, por exemplo, ter uma pessoa, pra vir somar força? Eu tenho visto algumas escolas que elas já estão, às vezes, trazendo marido, elas já estão buscando empresas que façam essa visão somente da gestão, para a instituição não morrer, não quebrar. Teve um problema que eu vi no interior de São Paulo, próximo ali de Boituva, Sorocaba, de uma instituição que a sucessão não queria assumir os filhos, né? Então, 4 ou 5 filhos não queriam assumir, e aí por não quererem assumir, tinha a possibilidade de vender a instituição e tal, e já estava tendo um declínio das entregas, e aí é o momento de você, cara, quem pode me salvar? O que eu faço agora? Né? Então, assim, será que também não seria interessante de ter o administrador ali, o cara que vai olhar pro negócio, e ter a pessoa do pedagógico que é ir juntando da net, né? Ou se esse cara tem um tino administrativo, ele pôr alguém para tomar conta do pedagógico. É isso, é isso. E aí ele fala, eu saio da operação pedagógica, claro que eu vou acompanhar, porque tá tudo sobre a minha responsabilidade. Mas eu vou me dedicar mais ao lado administrativo, porque eu tenho mais tino aqui para esse lado administrativo. Não dá para absorver tudo, né? Não dá, cara, não dá. O que eu sempre tô dizendo nós chegamos em um ponto que a profissionalização de qualquer que seja o negócio, claro que eu falo de escola porque eu só trabalho com escola, mas ela tem que existir. Eu tenho que se tornar profissional como empresa. Tá bom. Né? Não dá mais para ser só uma escola. Nós passamos desse ponto aí, né? Nós precisamos ser uma empresa que vende educação. É isso. E aí tratar a minha escola como empresa. E a fala que você tá tendo não é pra galera que vai assistir falar, pô, mas isso me mexe comigo porque eu amo educação e tal. Não é isso, gente. A questão é, para a transformação continuar acontecendo, para o impacto continuar acontecendo, para as vidas desses alunos continuarem sendo transformadas, a gente precisa pensar no negócio. Isso não é de agora. E essa virada de chave também não é imediata. Não é imediata. A gente vai construindo isso. Né? Mas ela precisa começar a movimentar. Porque se ela não movimenta, cara, daqui a pouco eu tô vendo um aluno saindo, aí eu acho que é o pedagógico. Nem sempre é só o pedagógico. Sempre, Pode ser que seja uma questão, o portão que tá enferrujado embaixo, que o pai já falou. Você não trocou, aí você vai falar, poxa, mas como que eu vou trocar? Eu não tenho caixa pra isso. E se hoje eu faço tudo, Everton? De repente, se eu me dedicar só ao administrativo, a minha escola vai voar administrativamente. Se eu me dedicar só ao pedagógico e delegar o administrativo, esse meu pedagógico vai crescer absurdamente. Isso, né? Eu identificar onde que eu tenho maior força aí. Não tô dizendo... Claro, você mantenedor não pode deixar nada de lado. Mas vou somar força onde eu sou bom. É isso aí. Por isso que eu acho que é legal a gente começar também, esse é um ponto, falar sobre sociedade. Né? Porque às vezes o dono da escola fala, mas eu não quero compartilhar. Gente, não é o compartilhar o que você vai faturar. Da mesma forma que você vai compartilhar o que você vai faturar, você vai compartilhar o principal, que são os problemas. Perfeito. Então você ter 2 pessoas, 2 cabeças, 3 cabeças pensando no problema, você consegue visualizar a coisa, poxa, eu não estava vendo nessa ótica aqui, eu não tinha essa percepção. Legal, deixa eu observar. E aí você começa a entender que você vai construindo. E que no final o problema se dividiu, o lucro vai se dividir, mas aquilo que você faturar, você já não fatura mais. Você multiplica por 10. E problema acontece
acontece todo dia. É natural. Nós estamos ali para resolver, na verdade. Natural. Né? O problema vem. Cara, quando você vem falando da questão contábil, a cabeça vai expandindo. Sim. Você vai falando, pô, dá pra falar sobre sociedade, dá pra falar sobre estruturação de fato ali da equipe, Claro. como contratar. Hoje, tem um outro ponto que daqui a pouco a gente vai falar sobre a dificuldade na contratação, Sim. mas a dificuldade na contratação, mesmo assim, o contrato, passa-se 1, 2, 3 meses, a pessoa vai embora, me coloca, às vezes, na justiça, me dá um baita problema. Você vai perder. Você vai perder, você tem um problemão aí financeiro, porque uma pessoa que te custou X, você fez tudo certinho, na sua concepção ela Sim. foi lá, quis te complicar. Cara, arrebentou contigo. Claro, claro. Então, assim, olha só pra onde a coisa vai, né? E pro dono da escola. E é natural que hoje a gente tá tendo dificuldade de contratar. Claro. E quando contrata, a galera também não tá ficando muito tempo. Sim. Ela não tá criando raízes como se criava antigamente. Ficar... Pô, meu pai trabalha na mesma empresa, eu acho que 23 E anos. como é que você faz a adaptação desses alunos com essa troca constante de funcionários? Olha o impacto. É. Então, e se você não tem uma base sólida financeira, contábil, Nossa. cara, você consegue ficar... Você vai começando a mudar Te impacta muitas demais, vezes. né? E no final das contas, por uma situação de mudança, veio no contábil, veio Sim, no sim. jurídico, mas se respingou principalmente em quem? É. No aluno. E você tem os fatos inesperados. Ah, Uma multa, uma fiscalização. Você não está contando com isso. Não está dentro do seu planejamento. cara. E é importante você colocar isso do seu mapa de custo. A gente estava falando agora aí de reajuste. Vão acontecer. Não dá. Eu costumo dizer, a empresa fala, não, nunca tive um processo, nunca tive uma multa. Não conta com isso. Isso vai acontecer, gente. É natural. É natural. Não tem jeito. Infelizmente, o nosso modelo tributário, o nosso modelo aqui para as empresas, ele é muito complicado, né? A probabilidade de eu errar é muito grande. Eu tive um problemão. Contabilmente. Acho que a minha última contabilidade, penúltima contabilidade, lá em Mogi, os caras ficaram 1 ano e pouquinho sem fazer emissão de PGDAS, DARF, as coisas, E cara. gerou multas aí. Meu, aí a gente estruturou, foi para um escritório e tal, e aí legal. Quando eles puxaram, falou, Everton, temos que acertar uma série de fatores aqui que ficaram para trás. Eu falei, como assim? Não, porque a outra contabilidade não foi. Eu falei, não foi fazendo? Como não foi fazendo? Não, parou tanto de tal ano. Eu falei, cara, beleza. A minha sorte é que o rombo não ficou num estrondo que eu fiquei com inseguro e medo. E eles até me entregou, Everton, fica tranquilo que assim, a coisa pequena, mínima, Sim. mas vamos organizar. Dá pra resolver. Dá pra resolver, tá tudo certo, vai te fortalecer pra frente. Sim, sim. Tá tudo certo. Pau na máquina, faz o que tem que fazer. Mas você começa a perceber que é uma falhazinha, Sim, cara, sim. que complica. Então, pra galera poder observar, poxa, a gente trouxe uma chuva de coisas aqui. Sim. Colocou na mesa. Legal. Aí agora, vamos organizar tudo isso aí. Qual que é o passo que eu queria que você pudesse trazer pra esse dono de escola? Vamos considerar que esse dono de escola, ele faz um controle ali financeiro dele e tudo mais, tal. Só que ele não tem ali tino pra aquilo, o cara não é algo dele. Beleza. Como que eu construo todas as linhas contábeis, financeiras dentro do meu negócio para que eu tenha essas linhas estruturadas e a cada mês eu olhe para elas, cada semana, cada dia eu olho para elas, eu tenho a tua contabilidade me instruindo, me dando o caminho. Como que constrói essa linha? Qual que é a primeira linha ali? Eu vou olhar para contas a pagar. Perfeito. Eu vou olhar para contas a receber. Como que eu estruturo essas linhas para que eu possa ter toda a minha escola rodando? Sim. Mesmo que às vezes eu não vou ter lucro, eu vou sair no prejuízo, ok, mas eu tenho tudo rodando. Qual é essa estrutura? Eu acho que o primeiro ponto, e é o que a gente está trabalhando forte agora, a gente chama de reestruturação. Tá. Chegamos num momento que a escola precisa se reestruturar financeira, contábil e jurídico. Tá. Então, quando você me diz assim, a minha escola, o meu negócio, para mim esse já é o primeiro passo. O que é a minha escola e o que é o meu negócio? O que eu vendo aqui? Tá. E aí, se a resposta foi educação, a gente já tem que dar um passo atrás e dizer, eu não vendo só educação. Tá. Eu vendo educação, vou te dar alguns exemplos aqui. Eu vendo uniforme, eu vendo livro, eu faço passeio, faço festa junina, eu faço formatura, eu vendo apostila,
eu vendo alimentação, aí a escola tem lá o integral, o semi-integral, o contraturno, eu tenho curso extra, eu tenho pedagógico, eu tenho cursos adicionais. Então, aqui eu disse pelo menos 10 serviços que eu tenho ali dentro da minha escola. 10 canais de aquisição. Então, primeiro eu preciso entender o que é que eu vendo aqui de verdade. Tá. Porque senão eu tô jogando tudo isso como educação. Eu chamo tudo isso de educação, que não é. A gente até fere uma questão de legislação. Sabe aquilo de, vou lançar no meu imposto de renda despesas com educação. Aí eu somo tudo que eu paguei para a escola e somo lá. Mas tudo que eu paguei para a escola não é educação. Concordo contigo. Então talvez a gente, dono de escola, tá até dizendo pro pai, você gastou X de educação. Não é. O que você gastou de educação é um número. O que você gastou de uniforme, material, livro. Outra coisa. Isso não é educação. Então primeiro eu entendo o meu negócio. E aí eu começo daí a entender se o valor praticado no meu negócio de fato é aquele, quais são os custos envolvidos, de repente o material didático, eu chamo de educação, e aí eu vendo por um valor que eu tô pagando até mais pra editora lá, porque eu não fiz essa composição. Alimentação, eu gosto sempre de falar de alimentação, porque alimentação a gente tem uma variável de preço durante o ano muito grande, né? Absurdo. Muito grande. Absurdo. E aí eu mantenho o meu valor. E tem escolas que usam até estrategicamente para dizer, aqui tá tudo incluso nesse preço, alimentação e tal. Tudo incluso pode até estar na hora que a gente fala do marketing. Mas na hora que a gente fala de precificação, planilha de custos e impostos, é diferente. Calcular imposto sobre mensalidade escolar é um tipo de imposto. Sobre venda de alimentação uniforme é outro tipo de imposto. Se eu chamo tudo isso de educação, eu tô jogando no mesmo balde, né? Tô jogando tudo lá dentro. Então, para mim, o primeiro ponto é primeiro eu entender o meu negócio. Legal. Né? Você entende absurdamente de marketing muito mais do que eu, mas como é que eu vou vender um produto chamando aquele produto de educação, onde os custos envolvidos, os impostos envolvidos, a mão de obra envolvida é diferente? Eu não preciso ter um professor para a operação que eu vendo uniforme. Talvez eu tô com pessoas erradas, com custo errado, trabalhando errado. Né? Sim. Talvez a minha educação infantil, eu até falo isso. Vamos entender, inclusive, a sua escola por ciclo. O que é educação infantil? Fundamental, médio. Talvez o custo é muito baixo do infantil e eu consigo investir mais em marketing do infantil do que no fundamental. Total. E você está investindo na base, o seu LTV vai ser maior. É isso aí. Talvez o meu infantil tenha um custo menor, então eu vou investir mais aqui. Mas quando eu chamo isso de departamentalização, eu crio vários departamentos dentro da minha empresa. É processo, consigo enxergar cada uma, onde me dá mais resultado, onde eu vou investir mais. E você está falando de infantil, Fundi 1, Fundi 2, médio. A gente ainda não chegou ainda nem na escola técnica, no ensino superior, na pós-graduação, nos polos EAD. Nós temos um caminho absurdo aí, né? Olha isso. E aí eu posso ter dentro da minha instituição hoje tudo isso e de repente eu chamo tudo isso de educação. E só um parênteses. Essas instituições grandes com pós-graduação, graduação, universidades, elas também têm desafio na parte contábil? Tem, claro que tem desafio, muito desafio. Né? Sabe qual que é o maior desafio na parte contábil, na minha visão? É eu pagar imposto, que é um custo alto, e ainda mais eu pagar errado. Quando eu pago errado, eu receber de volta esse dinheiro, eu não vou dizer impossível, mas está muito perto do impossível. Esquece, né? Vai rolar. E tem outro detalhe que é importante. Quando eu deixo de pagar ou pago errado, de cara eu tenho 20% de multa. Mais taxa Selic. Então, o que eu devo 1.000, no final do ano eu devo 20.000, hipoteticamente. Então, eu errar custa muito caro, né? Muito, não. E vocês têm uma posição estratégica dentro das escolas, porque se você fizer como precisa fazer, cara, você até consegue tirar a escola que está tendo um custo ali, um custo, vamos dizer, de R$3.000, você consegue diminuir para 1.000. Claro. Simplesmente, mas... É dentro da lei? É dentro da lei, mas você, como especialista do negócio, você entende, vamos por esse caminho aqui que vamos a gente vai ter um imposto. melhor, por isso que a gente chama de reestruturação, né? Legal. Deixa eu estruturar diferente do que sempre foi. Cara, que dentro legal. da lei, claro. Que legal. A gente desenvolveu uma ferramenta simples lá, para eu calcular se a minha mensalidade de fato é o valor ideal. E aí tem escolas que descobrem que, nossa, na hora que eu coloco todo o meu mapa de custos,
Eu, na verdade, tô cobrando um valor que nem paga isso aqui. Eu tô pagando por isso, né? Eu tô pagando aqui. Né? Ou eu descubro ao contrário, que, pô, se eu nem colocar... Eu já tive casos assim, da escola identificar que, ó, pro próximo ano, eu vou dar reajuste 0. Porque o valor que eu tô cobrando já tá ideal. Tô com margem. Tá ideal, tá legal. Aí. Que legal, né? Então, cara. é importante eu saber isso segmentado. Cara, isso pra mim é fantástico porque é até um modelo que eu não sei como vocês fazem na Pense lá, mas, cara, se você traz pra instituição uma percepção em que ela vai ter um valor mensal para te pagar pelo trabalho que você tá fazendo, pelos seus honorários, mas se você diminuir o custo dela, os gastos dela, o financeiro dela, e você ter um percentual em cima, cara, e outra, golaço. É uma coisa que quando o dono da escola vai lá e manda reformar o parque, é um custo, é uma despesa, manda trocar uma sala, pintar a manutenção, enche os olhos, né? Ele olha lá e fala, nossa, eu investi aqui. Quando ele paga imposto, o que ele tem de retorno? Cara, é isso. O meu retorno de imposto, a gente já conhece. Então, assim, eu não quero pagar ilegal ou deixar de pagar. Eu quero utilizar os meios legais para pagar o menos possível. O seu imposto de renda, pessoa física, já te dá essa opção de você escolher ali o que é mais vantajoso, completo ou simplificado. O sistema já te dá isso, né? Eu estou transferindo isso para minha escola. Aonde eu tenho mais vantagem contábil, jurídica, fiscal, e que eu possa utilizar desses meios para enquadrar melhor a minha escola. Né? Para minha instituição ser mais segmentada, trazer mais resultado. Quanto mais estruturada, mais resultado. Legal. Total. Eu vou trazer mais margem de lucro para o meu negócio, até, de repente, para reinvestir. Criar minha segunda unidade, aumentar o meu ciclo. Expandir o negócio. Então, o primeiro passo que você trouxe aqui foi a reestruturação. Legal. Próximo passo nesse processo. Avaliar passivo. Tá bom. Isso eu acho importantíssimo, tá? Nós temos hoje um cruzamento de dados. A gente sempre fala, né? A Receita Federal tem o supercomputador que faz cruzamento. Então, assim, cruzar dados hoje é muito fácil. Só um parentezinhos. Passivo pra galera que às vezes não sabe Dívida. Dívida. Boa. Tá? Boa. Mas aí é importante saber que dívida não é só o que eu estou devendo ali. É o que talvez eu não estou declarando. E que, se eu for descoberto, vai gerar uma dívida. Então, o risco dessa dívida, né? Eu avaliar risco. Eu falo para todas as escolas, Everton, que eu não vejo problema em correr risco. O que eu vejo problema é não saber o tamanho do risco que eu tô correndo. É um problema. Quando eu sei o tamanho, aí eu decido se eu vou correr o risco ou não. Se vale a pena ou não. Isso aí. Né? Eu tô dirigindo. Vale a pena eu passar da velocidade permitida? Eu sei o risco. Se vale a pena ou não. Eu, indivíduo, eu, mantenedor, eu, empresário, que vou decidir, vou correr esse risco ou não vou. Quando eu não sei o tamanho desse risco, aí me preocupa. Né? Porque esse cruzamento de dados que hoje a gente tem, ele é muito grande. Ele é muito grande. E aí eu tô sempre dizendo para as escolas, qualquer negócio, vou dizer aqui a minha empresa, uma loja de qualquer produto que seja, eu não tenho como cruzar e dizer para você, olha, hoje entrou na sua escola, hoje entrou na sua empresa, Everton, você vendeu para 10 clientes, você vendeu para 20 clientes. A escola, eu tenho como fazer isso. Eu tenho lá o censo escolar. Onde eu vou lá, eu governo e olho, você tem aqui, 200 alunos. Então, se você me falar ou me pagar 50 alunos, eu tenho como te provar que você tem mais. Caraca. Não depende de você. Você quer ver um outro grau aí de cruzamento de dados que eu acho muito interessante? Os pais declaram lá no imposto de renda despesas com educação. E aí imagina eu, dono de escola, falo para a Receita que tenho 300 alunos. E a Receita recebe 500 pais dizendo que pagaram para sua escola. Cara. Como é que eu cruzo esses dados? Peraí, tem 500 pessoas aqui me dizendo que pagou para sua escola. E você tá me dizendo que tem 200 alunos. Quem é que tá mentindo nessa relação, né? Caraca. Então, esse é o risco da dívida, sabe? Legal. Do cruzamento de dados. Que legal quando você fala sobre essa avaliação de risco, porque em alguns momentos, às vezes pro passo que a escola vai ter que dar, ela vai ter que correr um risco maior. Claro, né? Claro. E aí, se ela faz essa análise do que possa vir a acontecer, mas ela já tá preparada, ou ela já tá sabendo do que possa vir, cara, beleza, pau na máquina, acelera. Acelero. E nós já tivemos casos, eu não tô dizendo aqui nada novidade, tá? Sim. Eu já tenho casos lá no escritório que a prefeitura municipal da escola disse o seguinte, olha, consultando o sistema da Secretaria de Educação, nós vimos que vocês têm
500 alunos cadastrados lá. Tá. E vimos que vocês emitiram 100 notas fiscais. Como é que vocês têm 500 alunos e só admite nota? E aí começa o problema, porque o fisco, quando identifica isso, por lei, ele pode dizer, olha, então isso aqui que eu tô vendo hoje, eu vou considerar que aconteceu nos últimos 5 anos. Caraca. Mas aí ele vai ter que avaliar pra ver se de fato nesses últimos 5 anos aconteceu. Não, é você que vai ter que provar que não aconteceu. Cara. Ele vai avaliar. Ele vai dizer, o que eu tô vendo hoje. Se a sua escola tá com 20 anos, ele vai falar, eu acredito que isso aconteceu nos últimos 10. Então. E ele vai e manda, já vai pra multa, mas já... Ele pode autuar os últimos 5, tá? Os últimos 5 anos ele pode autuar. Tá. Mas é assim, surreal. É imposto, é multa, é juros, é punição. Imagina esses 5 anos aí, isso, cara. é um problema terrível. Por isso que eu tô batendo na tecla de que chegou o momento de reestruturar. Tá. E aqui eu não tô pra fazer julgamento dos últimos 5 anos, ou o que você faz ou não. Tá tudo certo. Mas a gente põe uma pedra no problema e começa uma vida nova. Legal, né? legal. Pra daqui 5 anos pra frente eu dizer, olha, aquele risco que era de 80%, agora é 10%. Legal. Eu vou diminuindo esse impacto. Isso é vou muito arrumando, legal, né? cara. E profissionalmente, você começa aí sim até sentir uma tranquilidade na empresa, claro, né, cara? né? Porque assim, viver perigosamente é complicado, cara, né? O risco tem um... Eu acho que, beleza, mas também tem um limite aí, né, cara? Tem um limite. Senão você começa a ser irresponsável. E ninguém quer responder isso, inclusive com bens pessoais, com a sua conta, com... Né? Você tá ali pra gerar fruto, não pra gerar problema, né? Então a escola tem essa particularidade que outras empresas, por exemplo, não têm. Eu consigo monitorar. Ó, eu disse aqui que a gente tem lá o imposto de renda dos pais. Eu tenho a Secretaria de Educação. Qualquer censo escolar de qualquer lugar, eu sou obrigado, como dono de escola, por todos os meus alunos ali. Legal. Então é muito fácil eu cruzar dados aí, né? Então, quando a gente vem para o segundo passo, vem para essa avaliação dos passivos. Do riscos, isso. Avaliação de risco e passivo. Risco né? e passivo. Isso. Legal. No terceiro passo. Eu pôr a mão na massa. Tá. Porque aí também tem um detalhe, acho que importante. E o terceiro passo, para mim, é, na verdade, o último passo. Porque daí em diante é seguir a vida. Tá. Conseguir fazer essa reestruturação, conseguir identificar, agora eu identifico o que eu tenho que fazer. E vou pôr a mão na massa. E aí eu tenho dito o seguinte, vai dar mais trabalho. Hoje eu administro uma empresa dessa maneira, identifiquei que eu tenho que mudar, então eu vou ter que mudar toda a minha rotina administrativa. Vai dar mais trabalho. Num primeiro momento vai custar mais caro. Sim. Mas eu preciso fazer. Né? Preciso fazer o que precisa ser feito. Porque, cara, não tem que... Se eu não fizer agora, quando? Se não for eu, quem? Cara... E a dor pode ficar maior, né? Total. Pode ficar maior. Aumentando. Isso. Aquele legado que eu sempre uso, o legado da educação precisa deixar um legado empresarial aí também. Total. Né? Para aquilo que você me falou de sucessão, para quem vai tocar, ou para os meus rendimentos aumentarem, para os meus objetivos acontecerem, vou criar outra unidade, vou franquear. Eu conheço, por exemplo, agora eu vou franquear o meu modelo, vou dobrar o número de alunos, vou aumentar a minha capacidade. Vou, de repente, eu gosto muito quando o pessoal fala, mas se eu tenho bem estruturado contabilmente, eu tenho os relatórios competentes para que, de repente, eu busque aí uma linha de crédito do BNDES para comprar minha sede própria. É um exemplo. Legal. Né? Hoje eu pago, sei lá, 50 mil de aluguel, vou pagar os mesmos 50 mil da minha sede própria. Por algo meu. Isso. Legal. Né? Ao longo de 20 anos eu tenho... O meu próprio espaço, né? Que é um dos maiores custos da escola. Sim. Aluguel e mão de obra, né? Os dois maiores custos aí. E aí, chegando nesse ponto, quando você fala sobre... Então, ó, para quem tá assistindo, anotem. Primeiro, quais são os passos para você colocar a casa em ordem no que compete a contabilidade. Então você faz uma reestruturação, entender o negócio, traz profundidade para dentro, saber o que você está fazendo, quem que você está atingindo, o que você está vendendo dentro da sua operação. Exatamente. Toda a sua operação tem que estar, cara, mapeado. Claro para você saber, pô, tô indo por esse caminho aqui. Legal. Segundo passo, você vai vir para uma avaliação do passivo, dos riscos que a sua escola está correndo, se ela não estiver regulamentada contabilmente. Sim. Ela precisa, e aí entra uma esfera jurídica também. Eu preciso olhar para tudo que eu estou assinando e que eu estou fazendo alguém assinar para ver se está bem alinhado, para eu poder falar, pô, qual o risco que eu tô correndo se eu fizer assim? O que eu tô correndo porque eu não fiz aquilo no passado? Como que eu tenho que corrigir? Legal. E o terceiro passo é, cara... Mão na massa, né? Tocar a marcha pra frente, avançar. Pôr a mão na massa. Legal, e legal. ir em frente. Legal. Escola, pra mim, é um negócio
muito bom. Um negócio lucrativo. Legal. A gente falando aqui de negócio. Legal. É um negócio, como poucos, que eu tenho faturamento recorrente de um ano. Eu tô dizendo só de um ano. Se eu tenho um ciclo de 7, 6, 8 anos, eu tenho trabalho bem feito, eu tenho um faturamento a longo prazo, né? Esse LTV, eu fico olhando para as escolas, cara, eu falo, poxa, olha o tamanho disso, né? Qual negócio você tem o mesmo LTV que uma escola? Sim. É difícil. O hospital, muitas das vezes, eu mudo meu convênio. Padaria, eu não vou comprar pão por anos na mesma. Restaurante, eu vou querer sempre ir num diferente. Shopping, eu vou oscilar qual que eu vou hoje, qual que eu vou amanhã. Carro, eu troco a cada, 3, 4, 5 anos. É isso. Agora, escola, cara... A escola, ao contrário, eu ainda indico quando eu gosto muito para outras pessoas. Eu trago minha família, O LTV fica ali, o tempo de vida, né? Eu vou ficar ali dentro daquela escola, cara, por 15, 16, 17, 18 anos. Se a escola tem técnico, cara, eu fico mais tempo. Se ela pode estender para um nível superior, cara, aí, é uma vida... Não à toa que a gente tem várias escolas que, olha, 40 anos de existência. Sim. 50 anos de existência. Sim. Segunda geração. Total. É um negócio muito legal, mas a gente precisa entender que é um negócio. Antes de ser uma escola, é um negócio. E nós chegamos nesse nível de profissionalização porque o governo nos exige, né? Eu costumo dizer assim, Everton, que a sua escola precisa se aprimorar diariamente, como o fisco se aprimora. Olha quantas mudanças nós tivemos. Vou dar um exemplo básico aqui da carteira de trabalho. Do papel para o digital, hoje 100% no digital. Caraca, isso é... Se a gente fosse avaliar, eu não sei se você tem esse dado, mas se a gente fosse avaliar as mudanças dos tributos nos últimos 10 anos. Quantas mudanças tivemos? Eu vou te dizer que nos últimos 2 anos, nós superamos esses últimos 10. Caraca. É absurdo, em número, dá para definir, tipo, você foi mais de 100, 200 mudanças de tributação? Olha, então, o dado curioso nós não tivemos mudança de tributação. Os regimes que a gente tem são esses os regimes. Tá bom. Nós tivemos mudanças de fiscalização. Caraca. Hoje a informação é pronta, não tem mais o carimbaço, né? Carimba para liberar aqui. Não tem mais. E aí um dado cruza com outro dado, que cruza com outro dado, e assim vai. Né? A gente vai cruzando informações. O nível de inteligência, né, cara? A galera usando os Power BI agora. Pô. E a nível contábil e fiscal, eu não preciso mais da figura do fiscal para identificar algum problema. O próprio sistema cruza todos os dados e dá um sinal de alerta para dizer, aqui tem algum problema. Até nessas câmeras aí de inteligência dentro das cidades, ela já consegue conectar o que tá acontecendo naquele carro que entrou com o CPF do... Cara, já vai linkando uma série de fatores aí, né? E aí, assim, se a gente, de novo, não se profissionalizar, é muito fácil eu escorregar em algum probleminha muito simples, algum desses cruzamentos esbarrar aqui, né? Muito simples eu esbarrar. Vou te dar um dado simples aí, tá? Antigamente, nós tínhamos aí uma grande dificuldade, por exemplo, do funcionário saber se o fundo de garantia estava sendo recolhido, se a empresa estava pagando. E aí ele só sabia quando ele saía lá da empresa. Hoje ele baixa um aplicativo lá do fundo de garantia e mensalmente ele acompanha se a empresa pagou, se não pagou. Se não pagou, ele clica em denúncia. É muito simples. Louco, hein, cara? Né? Não é? É muito simples muito isso. Simples. A informação, hoje ela muito rápida, tá muito rápida e tá na palma da mão de todo mundo, né? Esse negócio aqui, cara... E aí chega num ponto, Caio, que eu queria também te ouvir, que eu acho que é a dor desse mantenedor, dessas escolas, que são dos desafios hoje dentro da instituição e que vai lá para dentro da esfera jurídica, contábil, e obviamente você como especialista na área contábil, chega muito forte para você. Você conseguiria elencar quais são os principais desafios hoje do dono de escola e que vai lá para dentro da parte contábil? Eu iria supor um primeiro, que seria a gente, né? O desafio na contratação dessa galera, de manter essa galera, ou das vezes a pessoa que já está há muito tempo comigo, ela já desgastou, preciso mandar embora. Eu falo, cara, mas aquela pessoa está há 15 anos comigo, ela vai me trazer, eu vou ter que colocar, sei lá, 50 mil, 90 mil, 100 mil para ela poder ser mandada embora. Tem uma frase, né? Poxa, contrate devagar, mas demita rápido. Contrate devagar, mas demita rápido. Porque assim, se você vai falar, pô, legal, mas ela tá 15 anos, caraca, meu. Vou ficar com ela mais um mês. Só que aí de 100, já foi pra 130. Aí quando você vai ver, você fala, cara, é melhor eu pagar 100 ou daqui a um tempo pagar 200? Verdade. Vou pagar 100. Então assim,
Quais são os desafios hoje para esse dono de escola, para essas instituições, quando olha e que vai respingar na questão contábil? Mas só levando nessa sua linha de raciocínio, contrate devagar, eu acho que nem isso a escola consegue fazer. A escola precisa contratar para ontem. Isso aí. Porque eu tenho 20 bebês nessa sala e quem ficava nessa sala não vem mais. É isso aí. E não dá para eu contratar devagar. Eu preciso dessa pessoa para ontem aqui. De repente eu tenho pessoas cuidando de 10 bebês ali, ou da educação infantil que demanda um baita trabalho. Esse funcionário vem hoje, pede demissão e amanhã eu ainda tenho lá os 20 bebês. Concordo com você. Não dá pra contratar devagar, sabe? Eu preciso contratar rápido e mandar embora mais rápido ainda. É mais rápido ainda. É muito complicado. E quando você fala isso, até um ponto que você me deu uma ideia. As escolas, elas estão tendo essa dificuldade na contratação. Muito. Só que também elas ficam olhando só para currículo, né? E aí, essa semana, a gente estruturou um documento, que não é bem um manual, mas é um documentozinho simples, mas que já está ajudando algumas das nossas escolas que elas entenderem como que eu preciso contratar tais profissionais dependendo de tal sala. E eu gosto de olhar sempre por dois pontos, né? Eu gosto de olhar para perfil comportamental e eu gosto de olhar para temperamento. Pô, mas por que você está falando disso? Cara, se eu vou lidar com os bebês, com as crianças que estão ali, poxa, que às vezes nem andam, que estão engatinhando e tal, o temperamento de uma pessoa que é mais voltado para uma visão de dados, de informações, que é um temperamento ali fleumático, a pessoa que está mais numa linha de conforme, quando olha para o perfil comportamental, não é talvez o melhor formato para aquela sala. Então esse documento nosso, quem quiser pode mandar depois que a gente libera para vocês entenderem como eu olhar para perfil comportamental e ao mesmo tempo temperamento para essa contratação rápida. Porque igual você falou, pô, a menina que ficava com os bebês, a professora não vai vir amanhã, eu tenho que contratar rápido. Mas eu não preciso também contratar a pessoa que está atravessando a rua, o semáforo, que você fala, nossa, que legal, gostei dela, vou colocar para dentro da minha escola. Não, não é isso. É você olhar e entender, pô, qual que é o perfil que eu preciso para dentro? E aí eu faço rapidamente uma busca e trago essa galera e começo a testar. Perfeito. Então, olhando para isso, faz sentido, não dá para contratar devagar. Já mudei, já rebobinei. Legal. E será que só contratar? Será que não é eu formar o profissional do jeito que eu quero também? Hoje eu posso buscar estagiário, a gente pode buscar estagiário e ir formando esse profissional da forma que eu desejo, porque na hora que eu precisar ele tá pronto. Teve uma... E eu escuto muito, Everton, cara, gente dizendo assim, muito legal. Mas eu não acho estagiário, mas você também não acha funcionário. Total, cara. Mas aí quando fala que você não acha estagiário, tem alguns pontos aí que eu acho que as escolas, os mantenedores também tem uma questão, né? Expandir a percepção. Talvez estou procurando no lugar errado, né? E expande uma percepção de ficar com uma insegurança. Sim. De, às vezes, isso, né, eu tenho ouvido, né? Na educação básica, é algo muito real que as escolas elas têm medo de compartilhar umas com as outras, por conta de concorrência. Sim. Porém, eu acho que a percepção tem que mudar. Tem que mudar porque tem espaço para todo mundo. Sim. Cada um tem um perfil e tá tudo certo. Então a gente consegue todas as escolas irem bem, mesmo se eu tenho numa esquina e no outra escolas que, mas é minha concorrente. Não, não é. Às vezes ela tem uma entrega diferente das tuas. Então vocês precisam conversar. Mas quando fala desse estagiário, as escolas eu não vejo ainda elas se aproximando de onde estão esses estagiários, que é dentro das universidades e faculdades. Exato. Elas não chegam para dentro dessas instituições e falam, pô, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos entender o que vocês estão fazendo lá, qual que é a percepção de vocês, eu trazer a minha necessidade pra gente construir junto. Eu criar um programa de formação. É isso. E aí quando pensar você fala, fora da caixa. cara, aí. Tem mais dois pontos que você falou. Primeiro, eu escutei de uma mantenedora de Alagoas, ela falou, Everton, eu mandei toda a minha equipe embora. Toda a minha equipe embora. Acho que eram 20, 30 colaboradores ali, de professores. Eu falei assim, caramba, Adriana, certeza. Ela falou, mandei. Sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo, pessoas que tinham recém-formado, quem estava em formação, e eu comecei a treinar do meu jeito. Sim. Da forma como eu acredito. Eu falei, mas e aí? E aí tinham outros mantenedores nesse bate-papo. Ela falou assim, ó, eu me arrependo de uma única coisa. De não ter feito isso antes. Porque a maneira como eu tô levando a minha escola, eu tô crescendo, tudo aquilo que eu demorei pra crescer em 10, eu tô crescendo em meses. Porque eu fiz isso, a galera tá entendendo a minha metodologia, quem não conecta, tá tudo certo, eu mudo, mas todo mundo tá sendo desenvolvido. E aí, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto que você me traz, que é o que eu falo muito pros donos de escola aqui, pensar em ter um braço de formação, sim, de professor.
Você tá falando do quê? Cara, por que não eu criar uma conexão direta com universidades ou faculdades que já estão no seu redor, mas se não tiver, por que não você não abrir? Sim. Ah, mas vai dar mais trabalho. Cara, sempre vai dar mais trabalho. Vai dar. Mas saiba que você vai ter um resultado muito mais perene e que vai se impactar, inclusive, no seu financeiro melhor. Sim. Porque você vai formar dentro de uma universidade, uma faculdade tua, que você pode construir com parceiros. Isso. E, cara, você começa a ter uma pedagogia baseada em valores, princípios, virtudes que você acredita. Cara, é isso aí. E eu nem estamos dizendo aqui que é o único caminho, né? É mais um, né? O estagiário é mais um caminho. Mais um caminho. Nós temos que buscar vários caminhos aí para essa questão de mão de obra aí. Então, falando das dores desse cara que pega, na sua visão, o que mais chega pra você quando o cara fala, pô, eu tô gritando aqui? Mas eu acho que esse ponto de mão de obra, eu colocaria em segundo lugar. Tá bom, tá. Mas pra mim, o que mais chega, e também na minha visão é o principal, essa conta não fecha, Caio. Tá. Não adianta eu dizer preciso contratar mais. Como eu pago? Caraca. Eu preciso entender como essa conta fecha. Tá. Né? Contratar mais, eu já identifiquei que eu preciso, mas não cabe no meu orçamento. Sim. Então, pra mim, o principal dor hoje é o financeiro. É fechar a conta. É fechar a conta, sabe? Porque a gente vê assim, fazer matrícula com muito desconto para encher sala de aula e talvez esse muito desconto nem fecha a conta do custo da sala. Talvez o que eu tô cobrando hoje é baseado na minha concorrência ou no que sempre foi assim, ou esperando um percentual de reajuste que não existe oficial. E aí esse valor nem cobre, talvez. Eu vejo muito acontecer assim, ó, Everton, eu vou dar um percentual de X% de reajuste de mensalidade, mas talvez o meu aluguel tá num índice que foi o dobro desse que eu tô utilizando. É verdade. A conta não fecha, né? Quando você fala a conta não fecha, tem um vídeo recentemente que eu vi, eu acho que foi do pessoal da G4, o Thales, eu gosto muito Não, foi o Alfredo. Eu gosto muito do Alfredo, que é um cara de vendas total, varejo, né? E aí ele fez uma pergunta para alguns caras e aí que eram da área comercial e aí ele fazia duas perguntas. Foco no valor baixo e olhar para o volume? Ou foco em ter uma margem maior e um volume menor? Sim. Para qual caminho você vai? E quando eu olho para as escolas, tem uma resposta certa? Não depende. Tem. Os dois caminhos são bons, né? Tudo vai... Depende da ótica que você tem. Eu, Everton, eu tenho focado muito na segunda opção. Tá. Eu foco muito numa margem maior e um volume menor. Ah, mas você quer menos trabalho? Não, não é isso. É porque dependendo do que você vai entregar, talvez não é para todo mundo. Tá. Então você vai pegar assim, um público bem definido. O objetivo não é massa. Porém, para outros, o objetivo é massa. Sim. É massa. Eu gosto dos dois caminhos. O que eu não gosto é não saber qual caminho que eu vou seguir aqui. Sim. Eu tô no meio entre os dois. Eu não sei se eu vou para aqui, eu vou para ali, ou eu vou pros dois, que não tem problema também. Tudo bem, eu crio o produto A e crio o produto dois, B, né? Não tem isso aí. O problema é quando eu não sei, e aí eu fico nessa dança de cadeira. Vou para cá, vou para lá. Então esse para mim é o grande problema. Mas para mim, o que eu mais ouço, o problema principal é a conta não fecha. A conta não fecha. Porque acontece... Nós estamos falando de um ano, né? De prestação de serviço ali, o mínimo um ano. Acontecem N coisas durante esse ano. Muita coisa. Que essa conta, de fato, não fecha, né? Podem acontecer várias coisas aí. O grau de exigência está cada vez maior. Total. Do público, dos pais, a exigência é grande. Do governo, a exigência é grande. Dos seus funcionários, a exigência é grande. Você tá ali como um alvo recebendo bala de todo lado. Você precisa se posicionar ali, né? E aí você fala um ponto que é real. As escolas precisam se posicionar. Claro, entender qual é o meu público e o que de fato eu vou fazer. Legal. Até para eu entender que, de repente, essa demanda não é para mim. Esse público isso aí. não é pra mim. Quando você cria esse nível, né, cara, você chega eu posso escolher, estágio, né? Você chega num estágio muito legal de falar, pô, não. Isso. Não tá tudo bem. Não é pra mim. Posso até ficar um pouco num desafio maior. Claro. Por algum tempo, mas se eu abraçar, eu sei que o problema vai ser gigante. Isso. Então, não, obrigado. Não vou nesse caminho, não. Ou assim, ó, eu posso entender que não é pra mim, porque vai me demandar muito mais tempo, e hoje eu estou numa situação confortável. Não é isso que eu tô buscando. Cheguei no meu ponto confortável aqui.
eu preciso agora manter isso. Sim. Pra eu não decair. Então, de dores, a primeira que você colocou é A conta não fecha. Conta não tá fechando. E a segunda viria mão de obra. Mão de obra. Tem mais pontos hoje que chega pra você, cara? O terceiro ponto que eu acho que ele cabe aí dentro, tá? Que é eu não sei. Porra. Essa resposta é, Caio, tô com algum problema na minha escola, que eu não sei se é financeiro, eu não sei se é mão de obra. O eu não sei, né? Eu sei que alguma coisa não tá dando certo aqui. Eu escuto muito, Everton, eu não tô retirando o que eu devo retirar. De lucro ou de prolabore. Só eu que não recebo. Aí, assim, eu penso, essa pessoa é a que mais trabalha, a que fica com essa responsabilidade da portaria ao final. 24 horas tá nas por dia. costas, 24 horas, 7 dias por semana, né? Cara. E essa pessoa não recebe. Isso é fogo, né? Tem alguma coisa errada aí, né? E às vezes ela nem sabe que ela deveria ter um prolabore ali, né, cara? Exato, mistura muito o que é prolabore e o que é lucro. É isso aí. Eu não tiro lucro. Mas peraí, lucro é o resultado que a sua empresa dá. Prolabore é o pagamento pelo serviço que você desenvolve. É isso aí. Então, assim, você trabalha muito, não recebe prolabore, esperando receber um lucro que não chega. Entendendo que você pode até ser o dono da empresa, mas a empresa, ela passou a ter você como funcionário. Isso, ela precisa te pagar pelo serviço que você presta. Né? Isso não tem nada a ver com lucro. É isso aí. Até naquela ferramenta que eu citei pra você de chegar no meu valor ideal, a gente separa muito bem qual é o seu prolabore e qual a margem de lucro que você espera ter no seu negócio aqui. Lucro porque o lucro eu posso até decidir reinvestir, reformar, fazer uma outra unidade. Né? Não necessariamente eu preciso retirar ele. Posso reinvestir na empresa, posso fazer as demissões de funcionários de 30 anos que eu tô esperando fazer e não tenho esse recurso. Mas hoje eu não posso misturar o meu prolabore aí, né? Não, cara. E assim, o dono da escola, ele chega no final, muitas das vezes ele vai pra casa... ele olha e ele fala, cara, ele não vai na conta física dele, ele vai na conta da própria empresa e ele fala, pô, legal, tem uma grana aqui, pô, vou comprar um vinho hoje. Sim. Mas aí ele vai lá, paga com o vinho, com o cartão da empresa. Isso. Caraca, cara, aí, pô, vamos tomar sei lá, vamos tomar um chopp, vamos passear, vamos comer. Aí ele vai lá e com o cartão da empresa, cara, e ele não tá sacando que, cara, tá entrando numa bola. Isso, eu digo que tem até um certo ponto pra acontecer. Porque muitas das vezes a informação... Hoje a gente tem informação. Isso. Mas pra maioria dessa galera que tá ainda alienado no universo, ela não consegue olhar pra fora da caixa e entender, poxa, legal, existe mundo, opa. Exatamente. Então ela não consegue olhar. E aí você até fala, pô, legal, até que eu tô entendendo que ela tá errando e ela errou por conta disso, mas daqui pra frente agora vamos melhorar. É isso. Então assim, quando você traz toda essa visão, cara, no final das contas é pra poder trazer pra você o que é vida. É vida. Sabe esse exemplo que você deu do cartão? É excelente. Onde tá o seu cartão, pessoa física? Tá na minha carteira. Sim. E o da sua empresa? Tem que estar lá na sua empresa. Sim. Não manda com o cartão Deveria da empresa. Deveria estar ficando lá no financeiro da empresa. Tem que estar lá. Né? Não dá pra eu sair de final de semana com o cartão da empresa. Legal, cara. Lembra que nós falamos que são pessoas diferentes. A pessoa jurídica é uma pessoa. A pessoa física é outra pessoa. Total. São pessoas diferentes aí, né? Legal. E ainda mais, né, Everton? Quando eu tenho sócios, que aí é mais uma preocupação, né? Total. Porque além de ter a responsabilidade financeira, eu preciso prestar contas. Sim. Eu tenho aí uma relação de sociedade que eu preciso prestar conta. O que aconteceu aqui? É isso aí. Né? E mesmo quando eu não tenho até sócio, que às vezes o dono da escola tá sozinho, ele vai precisar prestar conta. Também. E a prestação de conta é para contabilidade, é para o jurídico, é para o contábil, são os impostos, é o governo. Cara, a gente sempre vai ter... Alguma ação fiscal que aconteça. A gente sempre vai ter alguém acima de nós, Sim. Cara. Não tem como. Como a gente ouve às vezes assim, eu não retiro nada de prolabore, mas o convênio médico paga pela empresa, o mercado da casa paga pela empresa, o combustível do carro paga pela empresa. Isso é prolabore. Isso é o seu prolabore. Você tá recebendo, na verdade. Né? E tem um ponto, né, que quando você faz... Eu acho que assim, eu não sei como que tá, porque pelo que eu vi, talvez vai começar a taxar isso. Mas quando eu chego no final de um ano e faço ali a repartição do que eu gerei de resultado... De lucro, você vai pagar imposto. Cara, só que aí que tá. Eu tenho prolabore... E eu faço a divisão do que eu tenho lá de lucro. Tem um fato de não pagar imposto, né? Tem um que eu não preciso pagar impostos, por enquanto, isso, né? Por enquanto. Mas a gente precisa entender o que de fato é lucro, né? Legal. Será que isso que você está dizendo que é lucro de fato? Legal. Porque se a gente voltar naquele exemplo que eu tenho 500 alunos, declaro 100
e deu lucro, mas como deu lucro se eu só declaro 100, né? Agora, se eu declaro, faço tudo certinho, Isso, faço eu tudo comprovo ok. de fato. Uma pergunta, tá? Existe a possibilidade eu acho que com certeza, né, cara? Mas vocês têm uma visão de quando que isso possa vir a acontecer, dos caras começarem a taxar até isso? Ou ainda não tem visão? É difícil te dizer, mas assim, ó, eu consigo te dizer que se eu tiver tudo bem estruturado e eu provar que aquele lucro obtido eu já paguei imposto, Tá. porque para ele virar lucro eu já paguei imposto antes. Total. Aí eu consigo debater que esse valor eu não vou pagar novamente. Legal, gostei. Porque eu já paguei na origem para ele poder acontecer de virar lucro. Tá bom, tá bom. O problema é quando eu não tenho base de explicação. Como é que gerou esse lucro? Não sei, não consigo explicar. Não, é legal porque, assim, às vezes você consegue fazer algumas tramitações ali. Você consegue. Pra você deixar tudo bem alinhado. Isso. Eu leio, você coloca ali uma estrutura de prolabore, você tem um número X de impostos, aí você deixou tudo redondinho, aí, tem aquele valor ali. Legal, vamos colocar como repartição do lucro. Exatamente. Mês a mês a gente vai tocando isso aí. E eu não tenho imposto sobre ele. E eu também consigo dimensionar para dizer, olha, do lucro que deixa aqui, hipoteticamente, 10% eu vou reinvestir, tá. 10% eu vou aplicar, porque eu vou deixar aí para longo prazo. Legal. De fato, os 80% eu vou dividir entre os sócios. Boa. Mas eu até crio uma reserva para uma emergência pandemia. Legal. Quantas escolas não tiveram todas? Todas, sim. Com pandemia? Sim, né? sim. Onde o faturamento veio a zero de algumas escolas. E qual aí, reserva eu tinha aí para sustentar a minha escola? Né? E aí você chega num ponto exato, até no momento do podcast, né? A gente traz aqui várias percepções, jogou várias cartas na mesa, organizamos isso, trouxemos os caminhos de como você poder tocar a questão do podcast, a questão do contábil. Olha eu aí falando podcast com o cara, a cabeça vai lá na... Mas a gente trouxe isso, organizou legal e falamos as problemáticas. Ok. Como agora, com a minha escola rodando, tudo estruturado, eu começo a estabelecer o meu caminho de prosperidade? Um caminho de eu trazer riqueza. Quais são os passos? Você acabou de trazer já uma visão. Traz um percentual para reinvestimento, um percentual para... você poder ali tá deixando girar, você tá deixando, né, lucrar e vai valorizando a cada mês, a cada ano, e você colocou ali a distribuição entre os sócios. Sim. Esse é um caminho. Mas vocês têm os passos que agora eu preciso seguir para minha escola avançar, para eu poder, investir mais, ter um prédio maior, ir para uma segunda unidade, trazer uma franquia, virar uma franquia, ou tornar-se numa rede. Claro. Quais são os passos aí? Eu acho que a gente começa, identifica o problema, penso nas soluções, que são várias, e mão na obra. Legal. Agora é pôr a mão na massa e começar. E aí eu identifico, por prioridade, o que eu vou fazer primeiro. Não dá pra gente fazer tudo, a gente sabe disso, a rotina é maluca, né? Legal. Ainda mais quando eu tenho que tomar conta de tudo. Né? Então, determino qual que é ali e começo a desenhar. Começo a desempenhar, inclusive. Ponho alguém para cuidar do meu financeiro, vejo o meu contábil, vejo o meu jurídico, vejo o meu pedagógico, que são os pilares da escola. É isso aí. Vocês entram no ponto financeiro ou o foco de vocês está literalmente no contábil? Não, a gente usa a contabilidade para ser braço de apoio financeiro. Legal. Esse é o ideal da contabilidade. Legal. Tá? Okay. Porque assim, relatórios contábeis e informações fiscais para cumprimento de lei, o que traz de benefício para o dono da escola? Mas eu preciso transformar essa informação em benefício. Legal. Aquilo que nós falamos, que talvez um relatório que só sirva para mim demonstrar números, pode talvez me trazer uma linha de crédito diferenciada, com juros menores. Ou pode me trazer uma visão que vale muito mais eu investir em tal ciclo do que em tal ciclo, porque ele é mais rentável, ou ele me dá mais problema. Então a ideia da nossa contabilidade é não ser uma cumpridora de papéis ou de obrigação. Fechadinha. Eu te mando papel, você me devolve papel. Tá. Vamos utilizar essa informação pra gente estabelecer curto, médio e longo prazo. Que legal. Onde eu quero chegar, né? Isso é legal porque aí você sai do quadrado, né? Porque só emitir papéis, Everton, hoje o sistema faz isso sozinho. Emissão de papéis, né? Isso eu já debati com muitos escritórios de contabilidade. Falava, cara, vocês não estão me dando uma percepção do que eu gostaria. Sim. Porque vocês estão me mandando guias para pagar, legal, mas eu não quero só entender isso. Eu quero entender se eu contratar alguém, tendo agora equipe, como que eu faço, se eu quiser
subir ela de cargo, como que eu faço? Eu vou trazer um estagiário, qual que é um caminho? Pô, legal, já tô com o estagiário, qual que são os passos que eu possa ter de problemáticas lá na frente? Como que eu deixo tudo bem ajustadinho para não ter problema? Onde que eu tô correndo mais risco aqui, né? Sabe? Na minha operação. Então, as contabilidades, cara, assim, nas minhas experiências, agora a gente começa a olhar, mas eu acho que também tem um nível de maturidade do empresário, que esse é um ponto. Mas assim, acaba que por todo mundo fazer tudo, atacar tudo, você não consegue ter o que vocês fazem de nichar o negócio para educação. Né? Esse é o grande ponto. Por isso que a gente se fechou pro mercado. Legal, legal. Hoje vocês estão em quantas escolas? Umas 250, 280 escolas aí, mais ou menos. A nível nacional? Isso, nível Brasil. Caraca. Escolas de todos os portes aí. Mas com tem esse um atendimento melhor de escolas que estão ali num nível ali de acima de 300 alunos? Tá muito diversificado isso, tá muito diversificado. Porque a gente tem escolas que tem 2, 3 unidades, e aí se eu olhar só para aquela escola, ela tem lá 100 alunos, porque é só da educação infantil. Tá bom. Né? Então é muito diversificado isso. O que a gente tem visto por mais que a gente tenha problema de crise, por mais que a gente tenha problemas individuais, mas é um ramo que sempre vem acontecendo novas unidades. Sim. Vem crescendo, vem abrindo mais uma escola aqui perto da minha. Legal. Então isso vem acontecendo. Né? E a Pense, hoje ela tá em São Caetano? Em São Caetano. A nossa sede é em São Caetano. Legal. Atendendo aí mais de 250 escolas a nível nacional. Brasil. Por conta da facilidade de sistemas. Digital, né? Digital. É isso aí. Reuniões via Meet, soluções ali toda digital. Legal. Então facilita demais essa informação. E para onde vocês estão indo, cara? Como que você olha, né? Olhando até para esse avanço de tecnologia, inteligência artificial, inovação, tal. Para onde que a Pense está indo a nível futuro? Como que vocês olham para frente? Eu enxergo mais o nosso trabalho a nível futuro como consultoria da análise desses dados, porque esses dados vai chegar uma hora que vai sair automático. Tá. Com os dados que você me entrega, a gente elabora automaticamente alguns resultados e relatórios por conta de sistemas. Tá. Mas a gente precisa analisar esses relatórios e ter essa conversa mais próxima para dizer o que eu faço. Eu gerei informação, tá aqui a informação, o que eu faço com ela? Legal. Aí, em conjunto, a gente não tem a regra para dizer, o caminho é esse. Legal. Vamos construir juntos, porque cada escola tem a sua história, a sua particularidade, sua necessidade. Mas com base em números, a gente consegue determinar exatamente o melhor caminho aí. Cara. Eu digo que não é exatas, mas a gente consegue chegar mais próximo do ideal do que eu tomar decisão baseada em nada. Legal. Ou baseado no mercado, né? O tal do mercado. Isso é legal porque é pra onde a gente tá indo, né? Dados, análise de dados, dados. Caio, caraca, velho. A gente conversou. Não, bem legal. É assunto muito... É um assunto que ninguém gosta, contabilidade, cara, né? Mas foi eu escuto gente falando assim, quando foi que alguém decidiu na vida, vou fazer contabilidade? Alguém precisa fazer, né? Mas, cara, muito gostoso, porque olha só, a gente já tá, 1 hora e pouquinho aqui, 1h30 já. É um assunto muito legal, muito gostoso, leve, por um fator importante, necessário dentro das instituições, dentro dos negócios. E, cara, eu queria que você pudesse trazer, na sua percepção aí, como que essa galera precisa também começar a se preparar, né? O preparo olhando para essa esfera contábil. Poxa, obviamente eu vejo que o primeiro passo é poder ir até vocês na Pense, né? Então, legal. Primeira coisa, poder, cara, contactar o Caio, contactar vocês. Tem um ponto, tá? O Caio não tem rede social. Cara, isso, a gente tem que mudar isso, galera. Me ajudem aí. Ele tem que ter um Instagram, ele tem que entrar no Instagram, ele tem que postar. Porque, cara, eu falo isso, sabe por quê? Na internet tem muita gente que não é boa. Tem muita gente ruim, cara, na internet. E que se diz isso, aquilo e tal. E, cara, a gente vai danificando o mercado. Vai gerando um baita problema. E quem é bom, às vezes quer ficar por trás das câmeras, não quer aparecer. Sim. Então, galera, coloquem nos comentários depois desse vídeo, do nosso podcast, pro Caio sim ter um Instagram. E o Instagram da Pense qual é? @Pense Contabilidade Escolar. Pense Contabilidade Escolar, para vocês encontrarem eles. E junto a isso, com aquilo que eu coloquei, né, para você trazer uma percepção, é você poder trazer uma mensagem para esse dono dessa escola. Pra esse mantenedor que tá numa situação agora que, cara, chegou uma multa pra ele e ele tá numa baita pressão, ele não tá conseguindo dormir, ele não tá
a fim de desistir, ele quer dar continuidade, qual que é a mensagem que você pode levar para esse cara, para essa mantenedora, para eles poderem dar continuidade? Primeiro, Everton, assim, não desista. O seu negócio é bom e tem a responsabilidade social da educação, que a gente nunca pode esquecer. Tá? O ideal é a educação. Então não desista. Não é fácil ser empresário. A gente cansa de ouvir isso. Mas quem iniciou e quem tá nesse meio, não é fácil também desistir. É isso aí. O que eu vou dizer é, vamos se profissionalizar. Vamos fazer aquela migração que eu tô batendo na tecla, de mantenedor para empresário. Legal. Tá? Eu vou me transformar de mantenedor para empresário. E nesse momento que eu deixo de ser mantenedor, eu vou pensar na minha empresa como empresa. Legal. De fato, o que ela está fazendo como empresa. Como educação, nota 10 para todo esse pessoal mantenedor. Por isso que a nossa educação sobrevive. É isso porque aí. nós temos as instituições privadas aí. É isso tá? aí. Mas eu preciso me transformar em empresário. Legal. Na hora que eu me transformar, eu tenho certeza absoluta que o meu resultado vai ser maior, as minhas perspectivas vão ser maiores e o resultado de retorno que as minhas empresas, já estou dizendo que são mais de uma, hein, vai ser muito maior do que ela deixa hoje de preocupação. Legal, tá? Legal, boa. Cara, quero te agradecer. Não, imagina. Pelo eu tempo, que agradeço aí por pelo você convite. vir para Alphaville, participar com a gente, gravar o nosso Educatom Podcast. Com certeza a gente vai ter aí um caminho legal em conjunto, em conexão, em parcerias, e que assim a gente possa levar mais informação para os nossos mantenedores. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço o convite. Estamos aí para auxiliar, para aprender e para a gente unir forças. É isso aí. Unindo forças. Eu ouço muito que as escolas não são unidas. Precisamos mudar isso também. É isso aí. Com certeza isso já está no processo de mudança. Isso traz muito resultado. Parabéns aí pela iniciativa do Educatom. Vamos junto. E obrigado pelo convite. Vamos junto. Pessoal, é isso. Quero agradecer vocês que assistiram o nosso podcast, que acompanharam, que viram um ponto tão importante que é a parte contábil dentro da sua instituição. E, obviamente, eu quero dizer para vocês compartilhar, se inscrevam no canal, ativem o sininho lá para vocês poderem receber tudo aquilo que a gente vem postar. E sempre estejam aqui acompanhando as redes sociais da Educatom, do Educatom Podcast, que nós vamos trazer mais conteúdo e mais informações para vocês, donos de escola e toda a comunidade escolar. Obrigado por hoje. Assim encerramos mais o Educatom Podcast. Valeu!